Aí, pessoal, como é que tamo? Porra, diazinho torto de novo, hein? Um monte de gente falou que tava fácil, porra. Pra mim não foi fácil não, hein? Vamos lá. Vou te mostrar tudo que aconteceu no mini índice, no mini dólar, e vamos falar também sobre meta batida da conta Safe, dia 25 de novembro. Chegamos no 101%. Sim, 101%. Saímos de menos 33 a 10 dias de pregões atrás e estamos hoje em 101%. Funciona muito mais dinheiro no mini índice do que no mini dólar. Depois eu vou mostrar pra vocês. Mas vamos para as notícias para amanhã. Nós temos IPCA 15 mensal, o acumulado de 12 meses, às 9 horas da manhã. 10h30 da manhã tem o PIB dos Estados Unidos. Pô, pode dar uma volatilidade, hein? O PCE também pode dar uma volatilidade aí meio-dia, cara. Pedidos iniciais sobre desemprego, acho que não. Vendas de casas novas também não. Mas o PCE e o PIB tem que ficar de olho. E o IPCA 15 também, né, cara? Mas aí vai ser na abertura ali, na hora da volatilidade pedrada. E a gente tenta tomar uma atitude boa. Cara, não sei o que eu vou fazer. Talvez eu opere a conta cheia amanhã. Se fizer um movimento bom, eu vou operar minha conta cheia amanhã. Porque agora eu tô de férias até o próximo desafio, que vai começar na segunda-feira que vem. Não vou fazer, acho que não vou fazer mais nada na conta safe, que eu posso colocar tudo a perder, então. Vamos ver, ou conta safe, ou conta cheia. Simulador não. Vamos para 60 minutos. Mini índice. Olha, cara, vou te dizer uma coisa, né, mano? Vamos aí às 6h21, já vai fechar o mercado, mas ó, são boa na cara da sociedade, né? Isso aqui, cara, isso aqui que é o grande perigo, aí que tá. Esse tipo de movimento aqui que esse cara faz, cara, é um grande perigo, velho. Sabe por que é um grande perigo? Porque isso aqui chama violination. E aí, cara, não é legal esse negócio, nem um pouco legal. Isso aqui demanda muita expertise e demanda muita paciência, porque ó, se vocês forem ver antes, ele tinha, nessa característica do preço, né? Ele poderia romper este topo, né? Tava assim, ó. Isso aqui tava assim, ó. Quebra da estrutura, né? E aí o que ele faz? Quebra a estrutura com aquela pedrada que ele deu direcional, quebrando a estrutura. No momento que ele quebra a estrutura, ele faz esse rompimento aqui. Aqui passa a ser a mudança da característica do preço. Na sequência, ele muda a característica do preço. E aí agora a quebra da estrutura passa aqui pra cima e esse cara deu uma puta de uma violinada, meu amigo. Vamos ver o diário aqui, como é que tá. Candles pequenos, curtos, de explosão, cara. Isso aí chama candle de explosão. Ele faz esses candlezinhos aí, daqui a pouco ele dá uma barra dessas aqui, ou dá uma barra dessas aqui. Olha a média de 200 onde tá, o diário. Olha o afastamento da média de 21. Lembra daquele ponto que até o internauta tava falando sobre o choque? Isso aqui é o choque, ó. Isso aqui é a região do choque. Do diário. Ele só vai mudar a característica do preço para passar a ser vendedor quando ele passar por essa linha aí. Mesmo assim, quando ele passar por essa linha, o que ele tem que fazer na sequência? Ele tem que quebrar a estrutura. Então é como se essa linha tivesse, por exemplo, aqui. Aí o cara muda a característica do preço, vem aqui, faz isso aqui, capota, beleza. Aí aqui ele faz a quebra da estrutura. E aí sim, beleza, tá feito o negócio. Colocamos ele reto para venda. Nesse caso aqui não. Mero pullback. As chances dele retestar esse topo aqui são enormes. Enormes. Ele veio aqui nesse order block. E veio aqui, testou a média de 21 e pode tocar ele reto pro alto. Então, ainda continua com um viés comprador muito forte. Observando aqueles pontos que eu tinha falado outro dia. Lá no 162 mil, lá no 163 mil. Essa é a região aí que eu tô vislumbrando. Comprador total, mini índice. Vamos para os 25 mil amatiques. Mini índice, acabou de entrar em leilão. E, pô, isso aqui foi interessante, cara. Mas é assim, ó, aquela história da aleatoriedade. Cara. Ele pode fazer como ele pode não fazer. Ponto. Eu já vi isso aqui, ele não fazer esse movimento inúmeras vezes. Esse movimento que eu tinha comentado sobre o movimento medido aqui. E hoje não, hoje ele foi na tampa. Ele fechou o movimento medido e rebentou a corda com uma direção da venda absurda. Aí tu aposta, vem de fundo, e o que ele faz? Pô, uma violinada. Aí tu fala, então é agora que ele vai, pô, uma violinada. O mercado é comprador. Don't let this market fool you. Não deixe esse mercado enganar você. É aquela história que eu tava falando na live e eu falo aqui também, cara. Aqui nós estamos em 25 mil ticks, 25 mil trades. A cada 25 mil negociações realizadas, esses candles vão se fechar e vão desenhar um padrão. Só que isso aqui não gera direção. Isso aqui gera repetição de padrões e volume financeiro, que é o que a gente quer. A gente quer um movimento desses que leva bem pouquinho tempo para pegar na veia, para pegar num ponto bom, arriscar isso aqui e tentar um tirambaço disso aqui, sacou? É a mesma coisa na venda. Arriscar isso aqui para dar um tirambaço desse aqui, ó. Entendeu? Rápido. Bem rápido. O cara botar o dinheiro no bolso rápido e se livrar do risco bem rápido. Porque o nosso capital fica exposto enquanto a gente tá com uma operação aberta. E é isso que ele fez aqui. Só que assim, não gera direção. E a forma como ele se portou hoje foi muito maquiavélica. Muito maquiavélica. E foi totalmente rock caveira. Difícil do cara conseguir ler alguma coisa aqui que dê um sentido garantido para tu fazer uma operação tranquila. Não. Tanto que eu fiz essa aqui. Coletei meus 500 pontos. Vazei do mercado. Bati ali a minha meta. Encerrei meu desafio. Com 3 dias de antecedência. E tô extremamente sossegado. Tá bom? O que fazer aqui?
Entende, cara? Isso aqui é um range novo. Isso aqui é um range prévio, pode ser a mesma coisa. Ele foi pra cima, fez esse movimentinho, tentou ir pra baixo, diminuiu um pouquinho esse movimento. Tudo que a gente tem que fazer agora é pegar esse mesmo movimento que ele fez aqui e tentar replicar ele pra cá, pra ver até onde ele pode ir. Eu ainda acredito que ele vai romper o topo, que ele vai quebrar essa estrutura, porque agora ele só vai quebrar essa estrutura nos 60 minutos aqui, né? O cara mudou a característica do preço pra passar a ser um vendedor. Na sequência, ele violina, vai lá no alto, quebra a estrutura pra ser um comprador, né? Quase quebrou, não quebrou? Gera um ponto pra quebrar a estrutura pra ser um comprador. Volta que nem um foguete, porque perdendo este fundo, ele passaria a ser vendedor de vez. E aí ele volta. Então há uma certa complexidade. A gente pode esperar amanhã, amigo, a gente pode esperar um reteste de topo. Eu imaginaria que ele poderia romper esse topo, fazer um breakout pullback em cima dessa região onde ele está e tocar ele reto para 162 mil pontos, 163 mil pontos. Agora ele pode engatar uma primeiro e tocar ele reto. É bem verdade que nos 60 minutos, cara... Não, 60 minutos tá sossegado, tá sossegado. Ele só tá gerando liquidez para fazer um puta no movimento. Então, viés comprador, mas se ele começar a fazer isso aqui que ele fez hoje, cara, a gente tem que ficar de fora. A gente tem que ficar de fora, a gente tem que procurar pelos padrões certos para fazer uma operação. O padrão que eu fui aqui, ó. 2 tentativas falhadas. Uma tentativa, 2 tentativas. Ele tinha quebrado essa estrutura, mudou a característica do preço, peguei esse movimento aqui embaixo e vazei do mercado. Podia ter segurado? Claro, podia ter segurado. Podia ter segurado ou poderia ter esperado pelo terceiro movimento, quando ele fez. E esse movimento aqui, aqui era o movimento do dinheiro. A sequência que ele faz lá em cima, olha que interessante, olha aqui a aulinha de choque BOS. Ele quebra a estrutura nessa região aqui. Quebra a estrutura. Quando ele quebra essa estrutura, o último pivô validado é aqui. O que ele faz na sequência? Volta naquele preço e quebra a estrutura aqui. Aqui houve a reversão do preço. Poderia tomar uma posição aqui. Se quisesse adiantar, aqui. O que nós temos aqui? 2 tentativas falhadas também. Uma tentativa, 2 tentativas de compradores tentando manter o preço e rebenta a corda. Só esse movimento aqui, ó. Só esse movimento aqui, se tivesse segurado essa operação, ou que tivesse pego ela desde aqui, ó, foram 945 pontos direcionais. Fazendo esse aqui, ó, teria mais uns... Bota aí 1000, né? Tô enganado. Entrada aqui. 1.250 pontos. Se ele fizer movimentos bons pra compra, a gente vai atacar. Se ele segurar demais, a gente vai... Cara, a gente vai tentar fazer bons movimentos. Observando a rotação de pêndulo. Se ele não quiser fazer isso, a gente vai observar essa rotação de pêndulo aqui, ó. Se ele quiser ir lá embaixo, a gente vai fazer a rotação de pêndulo. Ele andou pra cima, ele pode tentar andar pra baixo, ele não chegou a fechar. Se tiver que diminuir o pêndulo e ver se ele vai um pouquinho mais alto, a gente também faz a mesma coisa, diminui o pêndulo. Bota aqui o pêndulo aqui, ó, ver se ele vai até lá mais ou menos, pra gente ter um parâmetro. VWAP, sempre a VWAP, vamos tentar usar a VWAP sempre como repelidor no início do dia, na parte da manhã, e na parte da tarde a gente usa ele como atração. A VWAP é poderosíssima. Gente, é isso, vamos para 60 minutos, a mini dólar. A mini dólar, cara, mesma coisa, brother. Agora ele rompendo aquele topo ali, fazendo esse puta desse pullback, a gente consegue puxar essa quebra de estrutura pra cá, ó, junto do choque. O que ele fez aqui foi romper, dizer que mudou a característica do preço para ser comprador, fez um puta de um pullback. E agora se ele romper aqui já era, ele vai tocar ali reto pro alto. Agora, observem que interessante no dólar, pra vocês verem que a gente tem que identificar que esses caras são contrários, né? É yin e yang, né? É positivo e negativo. Se um tá subindo, geralmente o outro tá caindo, né? E se a gente tirar o zoom daqui, a gente vai ver, ó, que esse cara tá lá nas tampas, vamos pro diário aqui pra ver melhor, ó, tá lá nas tampas desse canal de baixo, ó, fazendo aquele mesmo movimento que a gente conversou ontem aqui, ó, tá vendo? Mesmo movimento. Ainda pode ter mais um chão que ele pode continuar subindo e tentando um ataque ali, pelo menos, sei lá, cara, até aqui, ó, ou até o fechamento desse gap aqui no alto, que eu não tinha visto ontem, né? Pode buscar o fechamento desse gap antes dele capotar. Ele pode simular que vai sair dessa história pela primeira vez no ano, ele vai sair disso aqui, chamar compradores e pedalar na venda. Ou, como eu falei antes também, isso aqui pode ser one punch, clássico, de Stormer. E aí tudo que a gente vai fazer é pegar a ferramentinha aqui desde quando ele começou esse one punch, pode ser até daqui, ó. Quando ele efetivamente encadeou esse movimento, ó. E aí ele vai lá em cima. E aí a gente tem 2 para 1 aqui, 1,5, né? A gente pode ter um reteste desse topo, a gente pode chegar próximo desse topo, desse aqui, fechar o gap talvez. Existe uma certa confluência aqui no movimento. Pode estar em processo de um pullback bem grande o dólar. Mas não de maneira alguma. Imagine que esse cara aqui é comprador. Não, ele ainda não é comprador. Ele tá muito longe da média de 200. Tá muito longe de ser um comprador. A média de 200 tá por baixo? Ah, mas cara, ele fez isso aqui e devolveu com elegância, né? Ele fez isso aqui e devolveu. Fez isso aqui e devolveu. Ele tá fazendo sim. É inegável que ele tá fazendo um movimento bem maior, né? Isso é fato. Tá fazendo um movimento bem maior. Tá fazendo um movimento mais parrudo, mas ainda não me convence. Ainda acredito que ele pode romper esse fundo muito mais facilmente do que romper esse topo aqui. Esse é o meu viés. Mas não é sobre estar certo. Sobre se adaptar ao mercado de uma maneira bem rápida. Está anoitecendo aqui, eu estou ficando no escuro. Vamos para os 5 mil GQs. E dólar? É isso aqui que ele fez, ó. Olha que beleza, batimento cardíaco. Hã? Inversão garantida. Calor garantido.
É a mesma coisa que o índice, né, cara? O cara mudou a característica do preço, deu sinal de que iria quebrar a estrutura para continuar vendedor, foi lá em cima, mudou a característica do preço, passou a ser um provável comprador, e aí, se ele romper esse topo, ele efetivamente passa a ser um comprador, meus amigos. Sério. Impressionante, mas passa. Eu não confio, e o dólar eu tô com bastante pé atrás, cara. Bastante pé atrás, assim. Não tô seguro pra operar esse cara ainda acredito que ele continua mal-humorado, ele continua anti-social club, e eu não mexeria com ele tão cedo até que ele comece a fazer movimentos mais direcionais. Eu tô preferindo muito mais o índice. O fato é que, sim, ó, quer apostar na rotação, aqui tem o range, né? O range da segunda-feira. Ele aumentou aqui, ó, esse pêndulo aqui absurdamente. Buscou aquele fechamento de gap que ele abriu hoje. Buscou com elegância. E aí, cara, se tu quiser apostar realmente numa compra nesse cara, sei lá, pra um teste de topo, pelo menos, ele tem uma área aí pra andar. Olha lá. Mas tem uma confluência aqui, hein? Lá, tem uma confluência, hein? Pô, não tinha visto isso, cara. Tem uma confluência ali, ó. Esse pêndulo do range prévio, esse pêndulo do range novo. Porra, 2 pernas de pullback. Pra tocar ali. Opa, Lelê. Tá, vamos ficar de olho no dólar. O dólar pode fazer, porque ele fez um movimento bom aqui. Cara, esse movimento aqui foi muito bom, brother. Foi direcional, foi legal. Teve um maluco que conseguiu coletar aí 26 pontos nesse movimento aqui. 25 pontos foi muito bom. Podemos apostar no cruzamento desse range novo, né? Esse aqui é o novo. Esse aqui é o novo. Esse aqui é o prévio. O prévio geralmente é a zona de breakout pullback, onde o mercado pode só tocar nela como ele chegou aqui. Talvez ele possa retestar esse fundo para dar mais uma garantia, né? Testar o fundo para depois tocar ele reto. Fato é que se a gente medir aqui, cara, tem prováveis 2 pernas de pullback, um pouquinho mais, para fazer um movimento de alta e retestar topo. Olha, tô gostando de ver. E aí essa história que a gente sempre fala, a gente vai aliar os conceitos de choque BOS com os setups de Joseph James, que são Crown Reversal, Pullback, Força e principalmente Bull e Bear Trap. Isso aí são pontos fantásticos pra gente fazer uma entrada que a gente foge do risco bem rápido. Usa volume financeiro, usa padrões que se repetem. Nesse ponto aqui, ó, de longe a gente consegue ver, ó, quebra a estrutura, quebra a estrutura, quebra a estrutura. Opa, onde é que tá o último pivô validado? Aqui, onde é que ele quebra a estrutura pra virar comprador de novo? Lá em cima. E aí a gente já deixa mapeado ele, pra gente saber o que pode acontecer. O índice, vou passar o índice aqui rapidinho pra gente ver, ó, a mesma coisa. Tá. Quebra a estrutura, muda a característica do preço, quebra a estrutura, muda a característica do preço, complexidade. Muda a característica do preço, aqui eu deveria quebrar a estrutura para seguir vendedor, não faz nada. E aqui em cima ele quebra a estrutura e aí ele vai mudar a característica do preço nesse ponto aqui. Complexo, bem complexo. Vamos ver o que vai acontecer amanhã com o afastamento da média de 21, que a gente vai descobrir o que está acontecendo. E principalmente da VWAP. Estamos aí próximos do encerramento do nosso desafio, né? Isso aqui foi hoje. E aí vamos colocar aqui na tela o desafio da conta Safe. É o dia de hoje. Tchirim! 100%. Atingimos o nosso objetivo. Tínhamos até o dia 28, sexta-feira. Fizemos 91 operações. Isso aqui dá 4 operações e meia por dia. Não tivemos um percentual de acerto alto, né, cara? Tivemos algo aí em 51%. Muito bom. Pagamos isso aqui de custo? Sim, tem que pagar custos. Interessantíssimo. Vamos abrir aqui conta Safe para mostrar para vocês aí. Conta Safe, ó. Olha que beleza. Olha só que belezinha isso aqui, meus amigos. Chegamos no 100%, 101%. Isso aqui foi o que eu fiz no dólar, isso aqui foi o que eu fiz no índice. Dobramos o nosso capital, tínhamos até o dia 28 para fazer isso. Excelente, tô extremamente feliz. Cara, você não tem ideia de como eu tô feliz, cara, de ver isso aqui acontecendo assim. Mas muito feliz mesmo. Parabéns pra mim, hoje eu vou comemorar. Ah, sim, vou comemorar, olha, dá uma olhada. E aí tem uma carninha ainda que eu vou fazer na airfryer, porque eu sou preguiçoso, mas eu vou fazer uma carninha também. Hoje é dia de comer carne, tomar uma cervejinha, curtir, quem sabe ali, sobremesa, um pãozinho com leite condensado. Então tá, é isso. Chega disso, para com isso. Se você gostou desse conteúdo, por favor, deixe seu like, hoje a possibilidade de me seguir, vem comigo nessa incrível aventura, comente o que eu vi, o que eu deixei de ver, o que você acha desse setup, o que você achou desse desafio da conta Safe, eu recomendo demais. Faço projeções de segunda a quinta, libero elas à noite. Faço lives de segunda a sexta, pós meio-dia, para mostrar toda a estratégia que eu tentei utilizar nas projeções que eu faço para evitar o quê? Bolas curvas. Obrigado a todos, muito obrigado, eu estou muito feliz. Uma boa noite, uma ótima noite. Amanhã estamos aí, meio-dia, para ver o que esse mercado fez ou não fez na parte da manhã. Tchau! Conseguimos conquistar com o braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria, pátria, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso.
nos lindos campos tem mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó Pátria Amada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o para que os tempos estrelado, rediga o pendiluro desta flâmula, faz no futuro e glória no passado. Mas ergues a justiça, clava forte,